Vigiai, pois porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Mateus 24, 42. Jesus pode voltar a qualquer momento, meu querido ouvinte. Por isso temos que estar preparados. Eu saúdo a todos na paz do Senhor Jesus. E o texto bíblico para a mensagem de hoje, nós vamos estar falando sobre as virgens, as loucas e as prudentes. Vamos meditar lá em Mateus 25, do versículo 1 ao 13, aonde fala: Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas saíram ao encontro do esposo. E 5 delas eram prudentes, e 5 loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas lâmpadas, com as suas lâmpadas. E tardando o esposo, tosquinejaram, e todas adormeceram. Mas à meia-noite ouve-se um clamor, aí vem o esposo, saí-lhes ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes: Dai-nos o vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam, dizendo: Não seja caso que nos falte a nós e a vós. Ide ante aos que vendem e comprai-o para vós. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo. E as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas. E fechou-se a porta. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. E ele respondendo disse: Em verdade vos digo que não conheço. Vigiai, pois porque não sabeis o dia e nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Sabe, meu amado ouvinte, a parábola das 10 virgens nos ensina que somos responsáveis individualmente pela nossa condição espiritual. Sabe, meu querido, nessa parábola Jesus declara solenemente a impossibilidade de sabermos o momento da sua volta. Por isso temos que estar preparados para tal acontecimento. Devemos estar prontos para o momento em que Jesus irá voltar, a fim de levar o seu povo para o céu. Sabe, meu querido, a vinda do Senhor será uma ocasião de grande regozijo para os crentes fiéis, sendo comparado a um banquete de casamento. Desde já a coroa da justiça está guardada para todos os que o amam, a sua vinda. Medite lá em 2 Timóteo, no capítulo 4, no verso 8. Sabe, meu querido ouvinte, mas infelizmente para muitos será um tempo de desengano, julgamento e desespero. Sabe, o reino dos céus será semelhante a 10 virgens. Essa é uma das parábolas que ao longo do tempo já recebeu muitas interpretações, por ser um texto, sabe, importante, porém nada fácil de entender. Quando você medita lá em Mateus 25, do 1 ao 13, das diversas vezes que encontramos em Mateus, sabe, Mateus, a expressão reinos dos céus, você vê lá no capítulo 3, no verso 2, 4, 17, 5, 3, no 10, verso 7, no 11 e 12. Aí deixa eu dizer uma coisa para você. Essa é uma delas em que o sentido não se refere apenas ao reino trazido por Cristo com a sua mensagem do Evangelho, mas sim como sinônimo de vida eterna e reino plenamente, sabe, instaurado. Você vê lá no capítulo 5, no verso 20, no 7, no 21.
no capítulo 8, no verso 11, a palavra virgens significam que eram sábias, irrepreensíveis, sabe, simbolizando os crentes cuja vida exterior era sem qualquer mancha. Pois os que seguem a Cristo, meu querido ouvinte, são chamados de virgem. Você pode ver isso lá em Apocalipse 14, no verso 4, e em 2 Coríntios, no capítulo 11, no verso 2. Duas classes de virgem. A parábola fala que havia duas classes de virgem, ou seja, prudentes e loucas. Como foi dito lá no verso 2. As 5 virgens prudentes, meus queridos ouvintes, elas simbolizavam os crentes fiéis, sinceros, constantes, sabe, e santos. As mulheres sinceras carregavam um estoque de boas obras, quebrantamento, misericórdia. E isso alimentava a chama espiritual do amor que queimava em seus corações. Sabe, elas não andavam na escuridão do pecado, mas elas brilhavam por onde elas passavam. Sabe, meu querido ouvinte, é essa a postura que combina com aqueles que são de Jesus. Jesus ensinou sobre os salvos serem a luz do mundo. Você vê isso lá em Mateus, no capítulo 5, no verso 14. Já as outras 5 virgens, meu querido ouvinte, apesar de também serem religiosas, foram classificadas como loucas. Pois, diferentemente das primeiras, ao qual acabamos de falar, sabe, elas confiavam apenas em suas religiosidades, achavam que fosse suficiente para levá-las até o lugar onde o noivo estava. Depois você medita no verso 4. Veja também o verso 3. Sentindo-se seguras e autoconfiantes em sua santidade. Muitas acham que a sua pureza bastava, mas isso impediu que elas carregassem o óleo da unção. Você está entendendo, meu querido ouvinte? O óleo da unção, compaixão, amor, etc. Deixa eu dizer uma coisa para você. As 5 loucas, sabe, elas representam os crentes mornos, nominais, sem a vestidura espiritual da justiça de Cristo. Depois você medita em Mateus, capítulo 7, no verso 21 e 23. As virgens loucas, meu amado ouvinte, apenas seguiram uma prática religiosa. No entanto, eu quero te dizer que isso não foi o suficiente para manter acesa a chama do Espírito de Deus em seus corações. Pois assim como as outras, elas cansaram e adormeceram. Medite no verso 5. Sabe, porém, acabaram permanecendo na escuridão da religiosidade vazia. Deixa eu te dizer uma coisa. Você sabe o que é que representa o azeite? O azeite, através da Bíblia, meu querido ouvinte, é o símbolo do Espírito Santo. Posto que sua missão é ungir, iluminar, purificar e separar. Deixa eu dizer uma coisa para você. Nessa parábola, especialmente, representa a presença permanente do Espírito Santo, alinhada à fé verdadeira e à santidade necessária à salvação. Portanto, meu querido ouvinte, ter azeite, nesse caso, vai além do falar em línguas estranhas ou das manifestações de poder, sabe? Pois indica a necessidade de se evidenciar o fruto do Espírito, sinal de que Ele está conosco. Sabe, meu querido ouvinte, vocês observaram que os cristãos primitivos, eles viviam na expectativa do retorno de Cristo.
ainda em sua geração. E todos os crentes devem viver assim. Sabe, não sabemos em que hora tal acontecimento se dará. Nesta parábola, Jesus fala a respeito, sabe, dessa imprevisibilidade em relação à sua volta. Você vê isso no verso 6. O noivo, que é Jesus, irá voltar. Ou seja, no momento em que todos, sabe, na terra estará completamente imerso às trevas. E ao afirmar isso, meu querido ouvinte, Jesus declara que ele voltará no momento em que a humanidade estiver envolvida com maior intensidade nas trevas do pecado. Será nessa hora, sabe, que a chama do amor de muitos se apagará. Contudo, nesse momento, meu querido, a luz dos fiéis tornar-se-á ainda mais necessária e percebida. Depois você medita em Mateus, no capítulo 4, no verso 12. Sabe, deixa eu dizer uma coisa para você. A importância da vinda de Jesus. Saiba que o arrebatamento da igreja é iminente. Sabe, meu querido ouvinte, a importância da doutrina da segunda vinda do Senhor pode ser percebida pelos números que dão conta de que há mais de 1.500 referências, e ela no Antigo Testamento e cerca de 300 no Novo Testamento, sendo mencionada apenas pelo apóstolo Paulo, cerca de 50 vezes. Deixa eu dizer uma coisa para você que está me ouvindo. Assim como as parábolas das 10 virgens, Jesus nos adverte, meu querido ouvinte, sobre a necessidade de vivermos vigilantes. Ou seja, ele alerta para que não deixamos de amar o próximo. Ele chama a atenção para a obrigação de fazermos o bem, de vivermos em santidade e levarmos a mensagem do Evangelho, sabe? Que fala da reconciliação entre Deus e os homens através de Cristo. Dentre as muitas promessas feitas por Jesus, destaca-se a do arrebatamento da igreja. Depois você medita em Mateus 24, do 40, 41. Sabe, essa expressão arrebatamento significa tirado rapidamente e com força. Já a palavra harpazo, do grego, significa arrebatado. A segunda vinda de Jesus a este mundo será um evento que se dará em 2 etapas distintas, meu querido ouvinte. A primeira fase, Jesus virá secretamente para arrebatar a sua igreja, composta pelos santos, ressuscitados e vivos, transformados. Todos serão imediatamente, sabe, translardados para o céu por Jesus. O arrebatamento terá lugar nas nuvens e somente os salvos perceberão. Depois você medita em 1 Coríntios 15, 51, 52, 1 Tessalonicenses 4, 13 ao 17. Deixa eu dizer uma coisa para você. Na segunda fase, Jesus voltará. A sua igreja glorificada, rodeado de glória e poder, descendo sobre o Monte das Oliveiras, ou seja, virá publicamente, pois todo mundo o verá. Medite depois lá em Mateus 25, 31 ao 46. Quando se dará o arrebatamento? Entre as 2 fases da segunda vinda de Cristo, sabe, haverá um período de 7 anos, conhecido como a Grande Tribulação. A igreja será arrebatada antes desse período que antecederá a ira de Deus. Você pode meditar depois em Apocalipse 3, no verso 10. Sabe, isso é um ensino bíblico escatológico e dá-se o nome de pré-tribulacionismo. Sabe, meu amado ouvinte, de acordo com o que foi ensinado na parábola das 10 virgens, é inconcebível que Deus permita que os remidos passem pela grande tribulação,
que culminará com o derramamento da ira santa sobre a civilização pecadora. Você pode meditar em Apocalipse 15, no verso 1. Sabe, nós vimos que todas as 10 virgens, as prudentes e as loucas, foram surpreendidas com a chegada inesperada do noivo, indicando que a parábola das 10 virgens refere-se a crentes vivos, fiéis e infiéis, antes da grande tribulação. A chegada do noivo se deu, sabe, repentinamente, assim como Jesus também voltará, sabe, de forma inesperada. Por essa razão, meu querido ouvinte, devemos estar preparados com vestes brancas, porque a volta do Senhor ocorrerá na hora em que menos imaginamos. Que o Senhor Jesus te abençoe e te guarde e te direcione sempre nos caminhos que nos leva para o céu. Fica na paz do Senhor Jesus. Um excelente dia na presença do Altíssimo a todos.